Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo da nossa série Desafios de Raciocínio Lógico. O vídeo de hoje nós temos 3 desafios. 2 desses desafios foram desafios que ficaram pendentes do vídeo passado, que nós iremos resolver hoje. E o terceiro desafio nós vamos deixar para que vocês possam resolver e aí no nosso próximo vídeo nós resolveremos, ok? Então, iniciando aqui com o nosso primeiro desafio, que foi o seguinte: em uma grande família de 8 irmãos, cada irmão tem uma irmã. Qual o total de pessoas nesta família, incluindo o pai e a mãe? Ok? Se vocês quiserem pausar o vídeo para pensar um pouco, seria muito bom. Mas nós vamos resolver aqui este desafio. Então, nesta família de 8 irmãos, né, cada irmão tem uma irmã. Né? Cada irmão tem uma irmã. Então, qual é o total de pessoas nesta família, incluindo o pai e a mãe? Ok? Então, vamos para a solução. Nós colocamos aqui de 1 a 8, que são os 8 irmãos, né? E aqui o número 9, simbolizando a irmã. Então, cada irmão tem uma irmã. Ó, o 1 é um irmão, ele tem a irmã, que é o 9. O segundo irmão também tem a irmã, que é o número 9. O terceiro irmão também tem uma irmã. Então, cada irmão tem uma irmã. Incluindo pai e mãe, nós temos quantas pessoas? Então, 11 pessoas nesta família, ok? Esta é a solução do nosso desafio número 1. Vamos passar para o desafio número 2. João, membro de uma grande família, tem o mesmo número de irmãos e irmãs, ok? Cada irmã tem 2 vezes mais irmãos que irmãs. Quantos irmãos e irmãs tem a família? Esse é um pouquinho mais difícil, porque aqui diz que João, que membro dessa família, tem o mesmo número de irmãos e irmãs, né? João tem o mesmo número de irmãos e irmãs, né? E agora a irmã é diferente. Cada irmã tem 2 vezes mais irmãos que irmãs, né? Cada irmã tem 2 vezes mais irmãos que irmãs. E eu quero saber quantos irmãos e irmãs tem a família. Podem também pausar para pensar um pouco sobre o desafio. Mas vamos para a solução. A solução envolve um cálculozinho matemático que é o seguinte: eu chamei de H a quantidade de homens e chamei de M a quantidade de mulheres. Então, satisfazendo a exigência do problema, aqui a gente tem no item A é que João tem o mesmo número de irmãos e irmãs. Então, se eu colocar H menos 1, esse menos 1 é tirando João. Tá? Eu tirando João, então a quantidade de homens é igual à quantidade de mulheres, se eu tirar o João. Então fica H menos 1 é igual a M. E aí a fórmula fica da seguinte forma: H é igual a M mais 1. Ok? E agora a exigência B diz o seguinte, olha: cada irmã tem 2 vezes mais irmãos que irmãs. Então, se eu multiplico aqui, ó, cada irmã, eu chamo de M, M é a quantidade de mulheres. Então, M menos 1, eu estou separando uma irmã. M menos 1, eu estou separando uma irmã. Então, 2 vezes M menos 1 é igual a H. Ok?
Então, 2 vezes a quantidade de mulheres, né, menos uma, né, que eu estou querendo saber, que o problema diz que a quantidade de irmãs, né, de irmãos é 2 vezes maior que irmãs. Então, se eu multiplico 2 vezes a quantidade de irmãs, eu vou igualar a quantidade de irmãos, ok? Então, desenvolvendo essa fórmula e substituindo pelo item a gente tem a seguinte fórmula matemática. Olha, 2m menos 2 é igual a H. Então, 2m menos 2 é igual a m mais 1, que é o valor de H. Então, desenvolvendo, eu encontro que m é igual a 3. A quantidade de mulheres é igual a 3. E substituindo m nesta fórmula aqui, eu encontro que H é igual a 4. Então, eu tenho que H, a quantidade de homens, né, são 4 homens, e a quantidade de mulheres são 3 mulheres. E fica dessa forma, né? Então, eu tenho 4 homens, simbolizei aqui 1, 2, 3, 4, como sendo a quantidade de homens, 5, 6, 7 e 8 como sendo de mulheres. E se a gente observar a exigência do problema, observem, João, se eu tiro o João, aí João tem 3 irmãos, olha, e tem 3 irmãs, ó. Então, a quantidade de irmãos é a mesma quantidade de irmãs, que é a exigência A. E a exigência B também satisfaz. Se a gente observar aqui, por exemplo, a irmã número 7, ela tem 2 irmãs, né? Tem 2 irmãs e 4 irmãos. Então, a quantidade de irmãos é 2 vezes a quantidade de irmãs. E também, da mesma forma, se eu pegar a irmã número 6, ela também tem 2 irmãs e 4 irmãos, satisfazendo as 2 exigências do problema. Ok? E o desafio número 3 eu deixo para vocês resolverem, que é o seguinte: os personagens abaixo participam de uma fila. Após receberem placas com números, foram colocados numa ordem cujo critério surpreendeu muita gente. Qual foi esse critério, sabendo-se que ele é baseado exclusivamente nas placas? Então, eu tenho uma fila que é um pouco estranha, porque eu tenho 0, depois tenho 20, depois tenho 1, né? Então, surpreendeu realmente as pessoas esse critério de fila, mas eu quero saber qual foi esse critério. Existe um critério, né? E o desafio pede para que você descubra qual foi o critério utilizado nesta fila, ok? Então, deixo esse desafio para vocês pensarem e no nosso próximo vídeo a gente resolve. Ok? Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos.